Bem-vindos, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro matutino. Lembrando que estou todo dia com vocês às 5 da manhã, de segunda a segunda aqui no YouTube. E para você que está no WhatsApp, recebe um pouquinho depois, mas recebe também esse mesmo áudio. Lembrando a todos e a todas, se você não quiser receber, é só nos acionar aqui embaixo, ó, para quem está no WhatsApp. Senhores e senhoras, a gente começa hoje com o Padre Zezinho. Quando Jesus passar... No meu telônio, jogando a rede, sou barrigueiro a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato, lembrando a todos e a todas que a minha cidade fez 34 anos e alguém perguntou: por que você não comentou sobre o aniversário da cidade? Comentar o quê? Que aniversário? Que cidade? Bom, é só para parar para pensar. A minha querida cidade de Japeri tem 27 secretários, dos 27 apenas 7 trabalham, né? Fazer o quê, né? E 27 subsecretários ganhando um salário, os secretários de 12.500, se eu estiver errado não me processe, e os subsecretários 7.500. Se a prefeita queria cortar em algum lugar, eis lugar para cortar. Também a gente recorda a todos e a todas que o nosso canal, eu já falei isso ontem, nós não temos nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de colaboração. Se você quiser colaborar, entre em contato com a gente aí que a gente precisa de ajuda. Nosso telefone já está pifado já. Ontem eu já provei, ontem ele não quis funcionar a manhã toda. Me lasquei. Mas acontece na vida da gente. Lembrando ainda a todos e a todas que o governo continua esse cabo de guerra entre vamos dizer, a Câmara dos Deputados e o governo Lula. E essa visão toda preparada para a campanha de 26, ou seja, já se prepara o terreno, já se faz essa novela pesada, aonde quem paga a conta no final é o povo. Ou seja, se fala em congelar o salário mínimo, a direita fala isso, congelar o salário mínimo, ou desatrelar o salário mínimo da Previdência Social, ou seja, quem é aposentado, aí que vai ser roubado mesmo, mas deixa quieto. A gente não vai entrar nesse mérito. Ainda falando lá da Paulista, alguém me falou que foi um movimento. Bem, eu vi os vídeos, não foi bem isso tudo não, mas tudo bem, deixa quieto. Mas ainda falando nesse sentido que a gente vai ter que falar, alguém me sacaneou dizendo que meu time não está no Mundial de Clubes. E é verdade, eu torço pelo meu São Paulo. Ele não foi, fazer o quê? Acontece. Mas o Fluminense deu aquele banho, ele ganhou, então o Fluminense está lá ainda representando o Rio de Janeiro. O Palmeiras está lá também representando São Paulo, mas deixa quieto. Eu não quero falar do Palmeiras não, misericórdia. Vamos lá para o Evangelho do dia de hoje. Hoje o Evangelho é Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34. Lembrando que estamos na quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. Ontem nós lemos o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 27. Hoje estamos lendo Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34. Olha, nós estamos há 3 semanas lendo o livro de Mateus. Começamos lá no capítulo 5, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 13 ao 16, e estamos já no capítulo 8, versículo 28 ao 34. Quem nos segue está pegando todo dia alguma palavra dessa aí. Bom, Jesus acaba de atravessar o mar. Ontem ele estava atravessando o mar, teve a tempestade, aquele momento de crise de fé, e hoje atravessa o mar. Atravessa mesmo com medo, que os discípulos tinham medo, aquela canção famosa, eu tive medo, mas fui com medo mesmo. E atravessou a água representa para nós salvação, batismo, etc e tal, mas também representa também final. Não na Idade Média, na Antiguidade, era comum fazer a prova da água. Quando o camarada cometia um crime, cometia um erro, eles amarravam o camarada com uma pedra e jogavam na água. Se a água devolvesse o rio, ou a lagoa, ou o lago, aí a pessoa era inocente. Misericórdia. Parece que os mafiosos lá dos Estados Unidos, aqui do Brasil, aprenderam a fazer esse tipo de teste também. Só que eles matam os caras antes. Aí é problema sério. Bom, também lembrando a todos que Jesus, ao pisar no território dos Gadarenos, é um território estrangeiro, impuro, ou seja, habitado por quem? Por porcos. Os porcos, para os judeus, é animal impuro. Aqueles que ficam criticando a comunidade LGBTQIAPN+,
Pare de criticar. Vocês comem carne de porco e não falam nada. Ou seja, o moralismo hipócrita de alguns, a gente até fala que para quem é cristão, pode comer leitão a puruca. Tem até uma piada sobre isso que uma vez eu contei, mas não posso contar aqui, senão o povo vai me processar e vai me cancelar. Bom, Jesus, ao chegar no local, encontra homens como mortos. Ou seja, tinha 2 homens possuídos por demônios que saem ao encontro de Jesus. Ou seja, eles não têm nome, vivem como mortos, são imagem do cidadão abandonado na cracolândia da vida. São rejeitados pela sociedade, pela religião, pelo sistema econômico, pelos tantos, como hoje nós temos aí os homens e mulheres que vivem dependentes químicos em nossas portas de igreja, em nossas realidades. Esses homens e essas mulheres não eram violentas por natureza, eram violentas porque haviam sido abandonados, feridos e, vamos dizer a verdade, jogado ao, vamos dizer assim, como o Despadernato que era, para quem não conhece, é o fundador da Casa do Menor, ele dizia o seguinte: lhe faltava alguém que lhe desse amor. E Jesus é essa pessoa. Estavam todos tomados pelo sofrimento. E quando a pessoa está sofrendo, a pessoa não tem ouvido para ouvir. E Jesus, sendo galileu e andarilho, ele é reconhecido ali como um profeta do lugar, se aproxima sem querer bancar o valente, ele rompe o medo, rompe o tabu, rompe o sistema e não se assusta. Ele pergunta o nome e ao nomear ele devolve a humanidade, ou seja, ele pergunta quem é aquela pessoa, ou seja, ele devolve, escuta antes de curar, reconhece antes de julgar. A gente tem que entender que a libertação de Jesus é uma libertação total, não só espiritual. Às vezes nós queremos fazer um modelo de libertação, aí você vai lá, tem um bocado de oração que o pessoal usa para cura, e na verdade ela tem que ser existencial, tem que ser social, tem que ser política, como Jesus propõe. E aí, naquele instante, o reino de Deus acontece à margem daquele lago. E aí, é como se Jesus falasse: chega de opressão. Mas essa libertação que Jesus nos propõe, ela tem um custo. Porque ao libertar os homens, Jesus permite que o demônio entre na manada de porcos. E nós conhecemos bem que os porcos são animais impuros no contexto judaico. E os porcos se lançam no mar. E aí está o escândalo do evangelho de hoje. Os porcos são símbolos de impureza, mas dão lucro. Dão em lucro a estrutura do mercado daquele contexto. Eles são objetos de valor, ou seja, os porcos têm mais valor do que aqueles 2 homens. E o povo, da comunidade lá vai até Jesus reclamar. Vem de celebrar que aqueles 2 homens que estavam condenados a viver como mortos, eles vão reclamar que os seus porcos tinham se jogado no mar. Parece até o patrão hoje, que quando o empregado fica doente, ele quer mais que o empregado se lasque. A gente volta a dizer, ainda estamos lutando contra a escala 6x1. Quem é a favor dessa escala já sabe que ele está sendo o dono dos porcos. E a cidade prefere os porcos do que acolher os homens que estavam libertos. Ou seja, prefere o capital, o dinheiro que dá retorno. E aqui, meu irmão, minha irmã, aqui está o ponto. Hoje, nós temos esse tipo de pessoa que prefere o lucro, prefere as vantagens do que simplesmente acolher o irmão que está caído. O evangelho de hoje nos pergunta: quem nós estamos preferindo? Os porcos, que não são os palmeirenses, tá, gente? Ou a liberdade do irmão que foi curado? Queremos a presença de Jesus em nossa vida? Ou queremos a sua ausência, mas com retorno financeiro através do poder, do lucro que pode se obter através de algo impuro? O evangelho de hoje, ele é uma crítica social à religião que às vezes faz acordo com milícia, que faz acordo, que recebe, vamos dizer assim, de retorno financeiro de prefeituras, padres e pastores que têm seus cultos, as suas celebrações, às vezes custeadas com dinheiro do poder público. Mas eles dizem que é a grande doação da prefeita, do prefeito, e etc e tal. E eu vou parando por aqui, pedindo a você que deixe seu like, que ajude a gente a continuar produzindo. Estamos com o telefone ruim ainda, mas fazer o quê, né? É sacrifício, vamos dar um jeito de a gente comprar outro ainda. Que Deus nos abençoe para que possamos ser fiéis, mas antes de nós encerrarmos, eu quero fazer com vocês uma oração. Bom, a gente vai rezar por todos aqueles que vivem escravizados ainda. Essa
esse momento que nós precisamos. Senhor da travessia, que atravessa os mares do medo e nos encontra entre os túmulos. Liberta-nos de tudo que nos prende à morte. Dai-nos hoje um novo nome e dai-nos a voz e missão. E quando quisermos te expulsar para preservar nossas vantagens através da impureza dos porcos, sopra sobre nós, ó Senhor, o Espírito da verdade e ensina-nos de novo a viver em tua presença. Amém. Fiquemos com Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso